esta rica oportunidade para estarmos adorando aquele que é digno de toda honra, de toda glória e de toda exaltação. Nós somos natural aqui de Belém e estou de férias. Trabalho ali com o Carlos Alberto, que é cunhado da irmã Gracinha, a irmã da esposa do pastor, né? E nós estamos de férias das atividades seculares. As espirituais não tem férias, não é verdade? O soldado sempre tem que estar pronto. E aproveitando esse finalzinho do mês, viemos visitar minha mamãe ali. E como disse o pastor, na noite de ontem estivemos em Solânia, ali no aniversário do coral. E hoje, aprove a Deus estarmos aqui convosco para adorarmos aquele que é digno de honra, de glória e de louvor. Cooperamos ali com o pastor José Carlos de Lima, de João Pessoa, e estamos aqui debaixo da bênção e do consentimento do nosso pastor. Falamos com ele, com o pastor Álvaro, que estaríamos por aqui nesses dias. Assim faço, porque acredito que seja costume também daqui, quando os obreiros saem: pastor Limeiro, estou indo a tal lugar a realizar um trabalho, estou indo cooperar com o irmão em tal cidade. E isso é bom, é salutar. Nós aprendemos assim, né? Deve ser assim. Muito bem, mas o crente, ele vive da palavra, e vamos abrir a palavra de Deus, meditar em alguns versículos no Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo o evangelista São João, capítulo 4. São João, capítulo 4. Glória a Deus. Ouvimos as apresentações, algumas de juventude da universidade, e vocês têm um grande desafio. Os que foram apresentados, que estão na universidade, é entrar crente e sair crente. Talvez não seja tão difícil para vocês quanto o é nos campos da universidade, ou universidades federais, estaduais, principalmente nos cursos de humanas. Não sei qual o curso de vocês, mas constitui-se um desafio. Digo por experiência própria, em graduação, noutra graduação, em pós-graduações. Eu sei o que estou dizendo, o desafio de entrar crente e sair crente, principalmente, repito, na área de humanas, e os dias que estamos atravessando mais especialmente. Mas o Senhor há de guardar os seus servos e as suas servas, vocês entrarem crente e saírem mais crente, não é? E testemunharem ali, e muitos aceitarem Jesus como Salvador pelo vosso testemunho. São João capítulo 4, a partir do versículo número 1. A palavra de Deus nos diz: E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicá, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Quantos dizem amém? Glória a Deus. Meus amados irmãos, minhas irmãs,
nós temos especialidades. E o nosso Deus também tem a sua especialidade. Glória a Deus. Jesus, diz o texto, que era necessário. E só ele sabia o porquê era necessário. Vamos ver por que era necessário ele passar por ali e parar naquele lugar. E conversar, abordar a uma mulher, especialmente ela era uma mulher samaritana. A Bíblia nos diz que os samaritanos, eles não se comunicavam. Mas a especialidade do Senhor é resolver problemas. Havia um problema entre os judeus e os samaritanos, que já fazia alguns dias, já perdurava há pelo menos 700 e alguns anos. Deus, com mão forte e braço estendido, tirou o seu povo do Egito, não lhes deixou faltar comida, água, roupa. Durante o dia não lhe faltava uma nuvem para que o sol não lhes castigasse no deserto. À noite, o frio do deserto, para não lhes matar de frio. Havia uma coluna de fogo que os guiava e também os aquecia, de sorte que ao povo de Israel não faltava nada. Mas o povo é povo. Povo é povo. E na primeira oportunidade que eles tiveram, quando o líder, ou coisa difícil é ser líder, bastou o líder se ausentar um pouco, disseram: vamos voltar para o Egito, vamos levantar um capitão, vamos levantar aqui entre nós alguém que tome a liderança do negócio, e vamos voltar, porque eu estou com saudades dos pepinos, das cebolas, estou com saudade do Egito. Mas lá no Egito não só tinha isso não, lá tinha chicote, lá tinha que fazer tijolo, lá tinha que queimar tijolo, lá tinha dificuldade também, mas eles só olharam uma face da moeda. Vamos voltar. Mas o nosso Deus, a Bíblia diz que Ele é misericordioso, longânimo, perdoador, tardio em irar-se e rico em beneficência. Que a Bíblia diz que Ele é. Senão eu não estava aqui. Se não fosse assim, eu não estaria aqui. Glória a Deus. Ele não levou aquilo em consideração. Ele estendeu a sua misericórdia. Conduziu aquele povo. E com muitos, mas muitos milagres, introduziu aquele povo numa terra que emana leite e mel. Mana, leite e mel. Deu orientações àquele povo, como tem dado ao seu povo ainda hoje. Só que o povo é povo. As irmãs entenderam. Povo é povo. Não se agradaram de ter a sua liderança à sua frente. Não sei por que tem gente que tem dificuldade de liderança. Não tem dificuldade nenhuma. Eu aprendi com a minha mamãe, hoje ela está lá. Ela não veio porque ela não gosta muito de frio. Ela disse: não, meu filho, lá é frio. Mas eu aprendi com ela a dizer uma coisa que nunca sofri prejuízo, meus irmãos. Fui para João Pessoa na minha mocidade, fui para o exército e aprendi a dizer: sim, senhor, não, senhor. Sim, senhor, não, senhor. E nunca teve prejuízo com isso. Sempre obedeci à minha liderança, obedeço ao meu pastor. Não tenho dificuldade nenhuma com isso. Já vou passando de 50 aqui. E até aqui estou escapando e dizendo: sim, senhor. Não, senhor. Sim, senhor. Não, senhor.
e vou escapando. Mas o povo é povo. Deus estava à frente do povo, através dos seus servos, dos seus juízes, dos seus líderes, dos seus profetas. O povo disse: não! Mais uma vez. Queremos um rei. As nações vizinhas têm, por que a gente não pode ter? Vamos imitar as nações que estão em volta. Vamos fazer igual a eles. Queremos um rei. Olha, há um perigo tão grande, um iminente perigo. Olha, mocidade, especialmente, quando a gente começa a olhar e diz: rapaz, vamos imitar. Porque lá eles fazem assim, eles vão para tal lugar, eles dançam assim, eles comem assim, eles se acompanham assim. Vamos imitar. Não dá certo essa imitação. O prejuízo, podem ter certeza, e anote nesta noite, é grande. Queremos um rei, as outras nações têm. O Marcos, o senhor está doutrinando a igreja? A igreja tem pastor. Não é isso. É porque o profeta disse assim: aquilo que o Senhor colocar na minha boca, isso eu falarei. Isso eu falarei. Não, eu reconheço e sei que a igreja tem pastor, né? Mas na minha habilitação tem assim: válida em todo o território nacional. Então eu posso dirigir, né, João Pessoa, por aqui, posso ir para o Rio, para São Paulo, em qualquer lugar eu dirijo, né? Aí quando a gente recebe o púlpito com muita calma, né, pede autorização ao pastor, pergunta que hora termina, né, qualquer coisa, aí olha, tive a oportunidade ali em Parnamirim, aí eu disse: pastor Elinaldo, qualquer coisa aqui, aí a igreja disse: amém. Aí eu entendo, viu? Eu entendo aquele amém, né? E entendo o amém, né? A gente entende. Quem é crente? Olha, o crente, o povo mais sábio do mundo chama-se crente. Crente. Queremos um rei. E o profeta, o homem de Deus, consultou o dono da obra, que as coisas são feitas aqui, mas não é do jeito que a gente quer, é do jeito que o dono da obra determina, não é assim? Eles não querem um rei, dá um rei para eles. Eles não querem. E Deus deu um rei, primeiro rei de Israel, que foi o rei. Me ajuda. Depois de Saul, veio os dias, Saul reinou 40 anos, veio os dias de Davi, e a Bíblia diz, é a Bíblia quem diz assim: achei Davi, homem segundo o meu coração. Olha, o homem, imagina os irmãos, alguém ter o título de ser o homem segundo o coração de Deus. Existe algum privilégio maior? Um filho que foi achado. Se Deus disse assim: achei Davi, é porque Deus estava. Mas Deus procura. É só ler um pouquinho mais à frente, no mesmo capítulo 4, a Bíblia diz assim, no versículo 20: mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os que assim o adoram. Deus não procura? Procura. E eu espero que nessa noite ele ache todos esses adoradores aqui. Achei Davi, homem segundo o meu coração. Mas no dia que o homem segundo o coração de Deus errou, pecou, transgrediu, violou, ele disse: meu filho, vem cá. Isso não é segundo o meu coração, é meu filho, vem cá. Davi, por causa da sua transgressão, porei a espada dentro da tua casa e não vai mais sair. Mas Deus não ama? Deus ama. Deus ama. Não posso dizer diferente. Mas a nossa Bíblia diz que o Senhor repreende e castiga a todos quanto ama. Às vezes a palavra do pastor está aqui, o pastor foi muito duro. A palavra de hoje no culto de instrução é porque ele ama. Se ele não amar, ele deixa assim, ó, deixa correr frouxa aí. Mas por amor às ovelhas que Deus entregou na sua mão, ele diz: ei, olha, o caminho do céu, sabe como é? A Bíblia diz que é um caminho apertado, a porta é estreita,
É porque Ele ama. Glória ao nome de Jesus. Passaram-se os dias do homem segundo o seu coração, veio os dias de seu filho Salomão. Deus visitou a Salomão, deu a Salomão sabedoria, o homem mais sábio da terra. Depois houve, não é? Vocês conhecem um cisma, um racha. E dividiu-se o reino de Israel em reino do norte, reino do sul, capital em Judá. A capital era Jerusalém, também chamado de Judá. Reino do norte, Samaria, cuja capital chamada Reino do Norte, a capital era Samaria. E nos dias do 20º rei, olha, estamos falando, dividindo o reino, 20º rei, nos dias do rei Oséias, o rei da Síria pegou este povo, que por 2 vezes, somente nessa palavra elencados, povo é povo. Aí Deus, por amor ao povo, disse sim, então vocês, olha, amém? Aí eu faço como o pastor Zé Carlos, é difícil dar glória uma hora dessa, né? Mas é a palavra. Pegou o povo e o povo foi levado cativo para a Síria. No lugar do povo em Samaria, lá, o que fez? A Bíblia diz que o rei da Síria trouxe gente de Ramat, de Culta, de Ava, de Sefavaim. Vamos ver se a gente encontra esse texto bíblico. Meu pastor, na hora que o Senhor disser amém, aí eu já entendo, viu? Não há nenhuma dificuldade. Certo? Segundo o livro dos Reis, capítulo 17, versículo 24, diz assim: o rei da Síria trouxe gente de Babel e de Culta, de Ava, de Ramat, de Sefavaim, e fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel, e tomaram a Samaria em herança, e habitaram nas suas cidades. E sucedeu que, no princípio da sua habitação ali, não temeram ao Senhor, e mandou o Senhor entre eles leões, que mataram alguns deles, pelo que falaram ao rei da Assíria, dizendo: a gente que transportaste e fizeste habitar nas cidades de Samaria, não sabe o costume do Deus da terra, pelo que mandou leões entre eles, e eis que a matam, porque não sabe o culto do Deus da terra. Então o rei da Assíria mandou dizer: levai ali um dos sacerdotes que transportaste de lá, que ele vá e habite lá, e lhes ensine o costume do Deus da terra. Veio, pois, um dos sacerdotes que transportaram de Samaria e habitou em Betel, e lhes ensinou como deviam temer ao Senhor. Naquele contexto, veio o sacerdote com a função de ensinar. Mas tinha gente que não queria, preferia ser comido pelos leões. Sabia que tem gente assim hoje, meus irmãos? Tem gente, pastor, que prefere ser comido por leões, mas se vier o sacerdote para ensinar, ele resiste. Glória a Jesus. Manda um sacerdote, um pastor, alguém para estar à frente, para ensinar o costume do Deus da terra. E foi levado dali de Samaria os habitantes e trouxeram gente dos lugares que eu disse, de Ramat, de Sefavaim, de Betel, de todos aqueles lugares. E em meio àquela miscigenação em Samaria, nasceu um povo judeu, com esse povo dando origem aos samaritanos. Não eram puros. Aí criou-se aquela rixa. Não, você não é crente da minha denominação e eu sou mais irmão. Quem está entendendo, diga amém. No céu tem lugar para todo mundo. Quem faz a separação é Ele. Glória a Deus. Aquela gente misturada, e aquilo criou uma rixa. Não eram judeus puros, criou-se aquela rixa,
isso depois daqueles dias lá que eu falei, né? Da separação do reino em 922, em 722 foi quando aconteceu isso. Já fazia 722 anos que vinha aquela rixa, aquele problema, aquela intriga, aquela falta de comunicação. Jesus disse: eu vou acabar com essa intriga hoje. Vou parar aqui, vou pedir água àquela mulher e vai se acabar aquela confusão hoje. A especialidade do Senhor é resolver problema. Tem um problema antigo e eu vou resolver ele hoje. A especialidade de Jesus, eu disse, é resolver problema. Pode ter 100 anos, pode ter 200 anos, pode ter 300 anos, pode ter 700 anos, ele para, aleluia, começa a conversar, começa a abordar, e daqui a pouco o assunto vai chegando e Jesus vai chegar e Jesus vai falar, vai resolver, porque a especialidade dele é resolver. A especialidade dele é resolver. Agora pergunta para mim, e qual é a minha especialidade? A igreja poderia perguntar, eu vou lhe dizer. E a mulher já disse a primeira especialidade. Versículo 9. Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Não, é que nós não temos acordo não, rapaz. Isso é uma intriga. Olha, já tem mais de 700 anos, você não sabe não, você não é judeu, rapaz? Estou vendo pelas suas vestes. E a gente não, as nossas famílias, elas não. Glória a Jesus. Mas ele estava ali, olhando para aquela mulher. Olhando para aquela mulher. E eu às vezes fico imaginando o olhar de Jesus. Arruma um pouco d'água. Eu fico olhando a humildade de Jesus. Se fosse eu diria assim, você sabe com quem está falando, mulher? Mas Jesus disse, me arruma um copo d'água. Olha a abordagem, o ensinamento, a instrução, a educação, a didática de Jesus. Mas eu disse que nós temos especialidade. Qual é a nossa especialidade? Colocar dificuldade. Às vezes alguém chega, olha, irmão, assim, não, vai dar certo não, pastor, por quê? Não, o recurso está pouco. Ah, pastor, essa tal de pandemia. Ah, pastor, não vai dar não. É porque, olha, a nossa especialidade, a nossa, é colocar dificuldade. Glória a Deus. Versículo 11, vocês estão com a Bíblia aberta? Só dá certo pela Bíblia. Olha, se for para esse negócio, segura a chave e tá. Pastor, aí o senhor senta aqui, meu filho, que aqui não é lugar para essa zoada, não. Agora, se você quiser falar da Bíblia, tem espaço. Não dá para mim. Versículo 11. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tem com que tirar. O poço é fundo. Aonde tu vai tirar água? Olha, toma dificuldade. Num versículo, uma dificuldade, duas, três. A especialidade nossa é colocar dificuldades. Glória a Jesus. Eu não vou cansar de repetir. A especialidade de Jesus é resolver problema. A nossa especialidade é colocar dificuldade. Glória a Deus. Aí as irmãs talvez estejam dizendo, ou pensando, mas o senhor está dizendo que as irmãs são assim. E os homens, como é que são? Os homens são piores. Que às vezes, a irmã diz, também acho. Não é verdade? Não brinque não. Pastor, me dê só mais alguns minutinhos. Vamos para a Bíblia. Você diz, então, nós somos crentes, irmão. Nós somos crentes, vamos morar no céu. Glória a Jesus. No livro do Êxodo, capítulo 3, quem lê o versículo 11? Bom de Bíblia, rápido no gatilho. 3 e 11, a juventude, os santos irmãos e as santas irmãs. 3 e 11, Êxodo. Isso, pode ler bem alto, meu santo. Pode ler bem alto, estamos na casa de Papai do Céu. Eis que quando vier ao filho de Israel e lhes
Deus de vosso pai me enviou a vós. E eles me disseram: qual é o seu nome? E quem lhe direis? 3:11 diz assim: Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Mas rapaz, quem foi que falou contigo? Quem foi que estava na sarça? Quem foi que já falou com você que você é crente, salvo, salva, vai morar no céu, custou o preço do sangue de Jesus? Quem foi que lhe disse isso? Aí tem gente que ainda fica assim, quem foi que falou com você, que lhe chamou? Você sabe que foi Jesus. Nós sabemos que foi. Aí Deus falou com Moisés e ele disse: Senhor, mas quem sou eu que vá a Faraó? Quem é você? Você é alguém que foi comissionado, chamado, convocado, alistado para uma guerra. E ele te deu armas. E a principal delas é a oração. Versículo 13, ainda no capítulo 3. Então disse Moisés a Deus: Eis que, quando vieram os filhos de Israel, ele lhe disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós. Eles me disserem: Qual é o seu nome? O que é que eu vou dizer? Mas, olha, a nossa especialidade é ficar colocando dificuldade. Mas, rapaz. Capítulo 4. Primeiro versículo diz assim: Então respondeu Moisés e disse: Mas eis que não crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: O Senhor não te apareceu. Mas rapaz, Deus apareceu, Deus falou, Ele colocou dificuldades, mas agora não vão crer. Se eu fizer assim, aí o próximo passo é acreditar, mas não vão crer. A nossa especialidade é colocar. Não é só os irmãos não, os santos irmãos são bênçãos também. Então disse Moisés ao Senhor, no versículo número 10, 4 e 10. Então disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado a teu servo. Ele sabia que Deus tinha falado. Ele sabia que Deus era o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Ele sabia que Deus foi Ele que fez aparecer aquele cordeiro. Ele conhecia toda a história do povo de Israel. Ele sabia tudo isso de Israel. Mas ele disse assim: olha, eu não sou eloquente, eu não sei falar. Quem sou eu? Nem de ontem, nem de anteontem. Colocando sempre: sou pesado de boca, eu não sei falar. Versículo 13. Versículo 13. Quem lê para nós? 13. Senhor, envia por mão daquele que a quem tu hás de enviar. Mas rapaz, depois ele disse: não, mas já veio com um convenço deles, então mas mande outro. Mande outro. Só não vai dar para mim. Colocou tanta dificuldade que ele disse: olha, eu não sei falar, não sei fazer isso, não vão crer em mim. No final ele disse: mas mande outro. Quem vai é você. Deus chamou você. Ele conhece o seu nome, conhece o seu endereço. Deus não erra o endereço. Eu costumo dizer, meu pastor, quem erra o endereço sou eu. Quantas vezes trabalhando com seu companheiro, com seu parente, com o irmão Carlos, e às vezes a gente passa na rua e diz: mas rapaz, é esse número, essa casa. Não, eu errei o endereço. Não é essa rua. Quem erra o endereço sou eu. Mas Deus não erra. Ele não erra o nome, Ele não erra o endereço. Nós é que colocamos dificuldade, mas Ele resolve. Pode ter os anos que tiver, mas Ele vai lá, para, conversa e resolve. Era necessário que Jesus parasse ali para resolver um problema. 700 anos ou mais já se perdurava. E às vezes os problemas na nossa vida estão assim. Já dura 7 dias. Olha, 7 semanas atrás. 7 meses. Já faz 7 anos. O nosso Deus resolve de 700 anos, não resolve de 7. Agora, nós não podemos colocar dificuldade, porque Ele é especialista em resolver problemas. Tem um hino que diz assim: se você tem um problema, quem conhece? E não pode resolver,
vocês. O Senhor tem solução. Deus resolve o seu problema. Deus resolve o seu problema. Na terra, no mar e no céu, nunca houve, não há problemas para Deus. Deus resolve o seu problema. Deus resolve o seu problema. Na terra, no ar, no céu, nunca houve, não há problemas para Deus. Deus abençoe a sua igreja. Glória.